Bom dia para todos vocês que têm nos acompanhado sempre aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós estamos na semana 3 do livro 3, que é esse aqui, Vinculados em Amor, do nosso amado apóstolo Pedro Dong. E nessa semana 3 nós estamos desfrutando de Apóstolo, o Dispensador do Mistério de Deus. E hoje, quarta-feira, vamos falar sobre o apóstolo é o escudo da igreja. Todos os que são encarregados de fazer a obra de Deus passam por sofrimento. Lá em Isaías 53 nos mostra que o Senhor Jesus ele era uma ovelha muda que sofreu sem jamais reclamar ou reivindicar nada para si. Existem dois tipos de sofrimento, né? O primeiro são os sofrimentos pelos quais Cristo passou para realizar a redenção, gerando a igreja. E o segundo tipo são os sofrimentos de Cristo para a edificação da igreja. O primeiro é para gerar e o segundo é para edificar. E em Colossenses 1:24 nos mostra que para a edificação da igreja, né, era necessário que Deus designasse alguém para participar desses sofrimentos de Cristo, Senhor Jesus. E a responsabilidade de concluir o processo de edificar a igreja, né, e sujeitar tudo aos pés do Senhor é da própria igreja. E o apóstolo é quem toma a dianteira de sofrer pela a edificação da igreja. Um apóstolo deve estar pronto para sofrer pela igreja. Agora, eu não estou falando, né, de sofrimentos causados por pecado ou por ambições pessoais, não. Eu estou falando sobre os sofrimentos pelos quais passamos ao cuidar dos interesses da igreja. Quem verdadeiramente quer o bem, né, do corpo de Cristo deve se submeter aos sofrimentos que a eles sobrevêm ao cuidar da igreja. E o melhor disso tudo é que em meio aos sofrimentos relacionados com a edificação da igreja, há consolo, graças ao Senhor. Em 2 Coríntios 1:5-6, né, na versão King James atualizada, diz o seguinte: portanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Ou seja, na mesma medida em que os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós hoje, a consolação e o encorajamento também nos alcança. O apóstolo, portanto, é quem sofre primeiro, para que a sua experiência sirva como escudo para a igreja, né? Quando o sofrimento atinge os demais membros do corpo de Cristo. Então a igreja ela pode ser consolada pelo apóstolo. E nós vemos isso lá em 2 Coríntios, ou em 2 Timóteo, capítulo 2, do 9 a 10. Paulo ele estava em prisão romana, privado de liberdade. Um apóstolo pode passar até mesmo por aprisionamento. Contudo, a palavra profética jamais estará algemada e o seu poder continuará operando na igreja. Paulo ele suportava todas essas situações e os sofrimentos pela igreja para que os eleitos obtivessem a salvação em Cristo Jesus com a eterna glória. Nós vemos isso em Romanos 8:18. Isso me lembrou uma canção, né? Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós se revelará. Eu acho que vocês também conhecem essa canção, né? Aleluia. Paulo, ele dispensava, né, naquele tempo, a palavra profética. E como vemos em Filipenses, muitos tinham inveja dele e pregavam palavras paralelas, aparentemente boas, espirituais e bíblicas, para distrair a igreja das palavras dele, o que lhe causava imenso sofrimento. O primeiro a ter inveja foi o diabo, e ele foi deixado de lado, uma vez que Cristo foi escolhido para ser o elo, né, entre o Criador e a criação. Portanto, assim como Satanás, alguns nos tempos de Paulo eram movidos pela mesma inveja e buscavam competir por audiência e até rivalizar com ele. Tudo isso com o intuito de conseguir glória e fama própria. Nós devemos tomar cuidado com as pessoas que rivalizam. Não pode haver rivalidade entre os filhos de Deus, não, gente. Isso não é normal. Ó Senhor Jesus. Filipenses também fala que haviam pregadores positivos
que reconheciam Paulo, né, como alguém incumbido por Deus, incumbido, na verdade, para a defesa do evangelho. Mas outros, portanto, falavam apenas por ambição egoísta, né, causando aumento nos sofrimentos de Paulo. Mas no final vemos que Paulo sempre tinha uma atitude positiva, né? Ele fala no versículo 18 do capítulo 1. Todavia, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobre, Cristo está sendo proclamado. E é por isso, né, que ele se alegrava e ele sempre iria se alegrar. E nós também devemos nos posicionar em defesa do evangelho, mantendo a atitude positiva e nos alegrarmos com a proclamação de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor tem nos revestido para defender o evangelho. Não que o evangelho precise de defesa, mas ele precisa ser vivenciado em nós. Precisamos abraçar, respirar tudo que a palavra profética tem trazido para nós. E nós precisamos sim defender esse evangelho, porque sabemos que há muita inveja, há muita coisa negativa que vem contra, porque o inimigo de Deus não quer que a sua palavra seja proclamada. Mas o Senhor tem feito de nós valentes soldados, e nós estamos revestidos com essa armadura maravilhosa, que possamos prosseguir firmes, Senhor, guardando o evangelho, guardando a igreja, guardando os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.